Olá, eu sou o professor Luiz Henrique Moreira e nesse vídeo nós vamos fazer uma breve revisão sobre semelhança de triângulos. Nós vamos falar sobre definição de triângulos semelhantes, vamos falar sobre as consequências de dois triângulos serem semelhantes e vamos falar sobre os casos de semelhança. Nesse vídeo vamos falar sobre esse primeiro tópico. Quando duas figuras são semelhantes? Em matemática, duas figuras elas são semelhantes quando houve uma ampliação proporcional. Não é só quando houve essa ampliação aqui, ampliação, eu vou colocar assim, barra redução, quando houve uma ampliação ou uma redução, tá? Então, duas figuras são semelhantes em matemática quando houve uma ampliação ou redução, mas de forma proporcional. Eu vou mostrar aqui um exemplo de nós ampliarmos ou reduzirmos duas figuras de forma proporcional e de forma não proporcional. Mas, basicamente, se o aumento foi proporcional, e eu dobrei um lado do triângulo, todos os outros lados do triângulo dobrarão. Se eu tripliquei um dos lados do triângulo, todos os lados também triplicarão, e assim por diante. Isso é um aumento proporcional. Eu peguei aqui um triângulo, imagine então que eu vou copiar ele aqui. Imagine que eu peguei esse triângulo aqui e eu vou ampliar ele. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ampliar a largura dele, vou ampliar um pouco a altura dele. Olhando bem para essas duas figuras, esses triângulos aqui, será que eles são semelhantes? Bem, eles não são triângulos semelhantes, porque houve um aumento, claro, mas não houve um aumento proporcional. Então, não esqueçam de usar essa palavra, aumento ou uma redução proporcional. Aqui, como não teve um aumento proporcional, não são figuras semelhantes. Não são semelhantes. Por que não são semelhantes? Porque não foi um aumento proporcional. Eu aumentei a largura, mas não aumentei a altura de forma proporcional. Então aqui, por exemplo, esse lado aqui, ele teve uma escala de aumento que não foi a mesma desse lado aqui. Ou seja, esses triângulos não são semelhantes. Agora, se eu pegar, por exemplo, esse triângulo, e agora vamos aumentar ele assim. Agora, esses dois triângulos são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque teve um aumento proporcional. Significa que se um lado dobrou, todos os outros lados dobraram. Se quaisquer distância entre dois pontos dobrou, todas as outras distâncias entre quaisquer dois pontos também dobram. É possível também perceber que aqui o triângulo aumentou e não distorceu, tá? Nesse caso aqui, é possível perceber que teve um aumento, mas a figura ficou distorcida. Nesse caso, não. Essa é a definição de triângulos semelhantes, quando há um aumento ou redução proporcional. Não esqueçam desse termo e é importante explicar o que significa aumento proporcional, né? Explicar o que significa, o que você quer dizer quando há um aumento proporcional, que nem nesse caso, ou quando há um aumento não proporcional, que nem nesse caso, que daí não é caracterizado como figuras semelhantes. No próximo vídeo nós vamos falar sobre consequências de dois triângulos serem semelhantes.